Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano, como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de história, eu vou relembrar vocês um pouquinho sobre o tempo, sobre o que é história, como a história surgiu, falar um pouco sobre a origem, sobre o início da história, o tempo, tá? E antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu peço a vocês que, após a chamada, coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, acompanhando os vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês também, tá certo? Então vejam, Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória. Então, meus amores, vejam só. A nossa aula de hoje vai ser, tá? Sobre tempo e a história. E onde vocês vão encontrar esse conteúdo? Vocês vão encontrar no livro de atividades complementares, na página 20. Eu quero trabalhar com vocês de forma mais explanada esse conteúdo, falar alguns tópicos, tá? E aí a gente fazer alguns exercícios sobre isso, tá bom? Eu tenho 2 exercícios para passar para vocês sobre isso, tá? Só que antes de começar a falar sobre os exercícios, a gente vai iniciar com a nossa temática. Vejam só. Na história, a gente trabalha muito com o tempo, não é verdade? Eu escuto muito dos meus alunos falando que história a gente interpreta o passado. Sim, a gente estuda fatos e acontecimentos do passado que são relevantes para a gente no presente e talvez no futuro, que sempre serão relevantes. Não é verdade? Só que a história, ela data, ela marca os acontecimentos através de datas, seja anos, séculos, e a gente tem uma forma de aprender os séculos na história. Eu acredito que eu já falei a vocês algumas vezes, mas eu vou relembrar que quando a gente quer determinar o século de algo que aconteceu na história, a gente vai pegar o ano e os 2 primeiros algarismos, a gente vai acrescentar mais um. Como assim, tia Carla? Vou mostrar para vocês aqui na minha planilhazinha aqui, mostrar para vocês. Vou dar aqui para vocês o seguinte exemplo. Digamos que o ano seja 1808. O ano é esse, 1808. É o ano que a família real portuguesa veio para o Brasil, que eles saíram fugidos de Portugal por causa de Napoleão Bonaparte e vieram para o Brasil. O ano é esse. Deixa eu escrever aqui mais forte, que meu piloto tá clarinho, para mostrar para vocês. E aí eu vou ensinar uma técnica para que a gente descubra os anos. Olha aqui, ó. Esse é o ano. A gente vai descobrir os séculos, que diga, perdão. 1808. O que é que eu faço aqui para descobrir o ano? Eu vou pegar, olha, os 2 primeiros números, que é 18, e vou acrescentar mais um para descobrir o século. Então, 18 mais 1 é igual a 19. Quer dizer que a família real veio para o Brasil no ano 1808, mas o século foi 19. Então, é com essa perspectiva que a gente vai trabalhar na história, principalmente quando a gente quer determinar os séculos de determinados acontecimentos, de determinados fatos, que a gente tem os séculos e a gente precisa determinar, certo? Então, vejam, lá na página 20 do livro de atividades complementares, a gente tem o seguinte, o tempo e a história. Aí ele fala aqui o seguinte: sem dúvida, a marcação do tempo foi inventada devido à necessidade dos seres humanos de contar e marcar acontecimentos e fatos. Gente, a história vai surgir com Homero, o primeiro filósofo grego, que vai sentir a necessidade de não apenas contar a história de forma oral, mas também de escrever. E aí é que começa a história, porque a gente tem como história
documentos, registros escritos, história oral, que é uma história tradicional que é passada através da oralidade. Mas quando a gente registra, quando a gente marca, a gente quer que esses fatos fiquem perdurados para eternidade. Eles foram registrados. E a história tem muito disso, da gente estar escrevendo, registrando fatos para que perdurem para eternidade. Então vejam, desde a criação humana surgiu a cronologia, que é o estudo do tempo. Eu acredito que vocês já devem perceber que a gente necessita do tempo para se orientar. E na história não é diferente. Quando a gente quer marcar um acontecimento, um fato, pronto, como eu falei a vocês, 1808 foi o ano que a família real veio para o Brasil. Eu estou marcando um fato. É ou não é? Século XIX, estou marcando um fato. 1500 foi o ano que o Brasil foi descoberto por Portugal. Século XVI, estou marcando outro fato histórico aqui de grande relevância para a história do Brasil. É ou não é? 1530 foi o ano do início do processo de colonização no Brasil. Não estou marcando? Não estou trazendo para vocês fatos? Então, desde o início, é muito importante na história que haja a marcação do tempo, que a cronologia seja trabalhada, porque a gente necessita desse entendimento sobre os fatos e acontecimentos que marcaram a história. E eu costumo dizer que tudo é considerado história. Tudo é considerado história. Nós, como indivíduos, temos a nossa história. Tudo é considerado história. Então vamos continuar. No entanto, o tempo nem sempre foi marcado por uma forma como conhecemos hoje. Ainda na pré-história, a posição e a frequência com que fenômenos naturais, e especialmente os fenômenos astrológicos, aconteciam, eram as marcações para o tempo, pois não havia sido inventado qualquer outro instrumento que pudesse marcá-lo. Após a observação dessas regularidades, é que começamos a definir os dias e as noites, as fases da lua, a variação das marés, as estações, o período da colheita, os meses e o ano. Desde o surgimento dos hominídeos, tá? Que são os primeiros homens. Esse conteúdo da pré-história dos hominídeos é um conteúdo que vocês vão aprender no 6º ano em História, tá? Que é quando a gente fala sobre hominídeo, homem sapiens, tá? Neandertal, vocês vão aprender no 6º ano. Essa questão aqui. É possível identificar esse interesse na marcação do tempo, seja por motivo natural, agrícola ou religioso. Aí agora eu vou seguir já para a página 20, porque eu quero fazer outras considerações com vocês. No período posterior ao Neolítico, houve a necessidade de marcar o tempo, pois como foi descoberto, a agricultura, as ações como arar, semear e colher precisavam ser feitas no período adequado da fertilização. Então, vejam, no período do surgimento do homem, no período neolítico, né, que a gente tem um homem pré-histórico, se fez necessário saber o período para arar a terra, um período para cuidar do solo, para semear, para colher a plantação. Então, era-se necessário que se tivesse um período da marcação do tempo, um período cronológico, porque como eles faziam todo o processo da agricultura, quando é que eles iam saber que estava propício para se iniciar a agricultura, para se semear? Entender essa questão? Então, era necessário que o homem pré-histórico começasse a desenvolver essa noção de tempo. Então, veja, como a noção de tempo é antiga, como a noção de tempo há muito é trabalhada. Desde o período, olha, da pré-história que a gente está tendo essa noção de tempo, que é muito trabalhada. Vejam só, o tempo pode ser classificado como tempo cronológico ou tempo histórico. O cronológico é aquele contado pelos calendários, relógios, com medidas exatas. Já o histórico é aquele que compreende eventos, fatos e acontecimentos realizados pelo homem. Então, vejam, os exemplos que eu dei a vocês aqui. O período de colonização do Brasil, a descoberta do Brasil, o período da vinda da família real para o Brasil, é considerado como um período histórico, como um tempo histórico. Agora,
as datas do nosso aniversário, né? Os meses, dias da semana, anos, são considerados como um período cronológico, tá? Os dias que a gente vê no relógio, porque tem relógio que mostra os dias também, tá, gente? Não só as horas. Os dias que a gente vê no calendário são marcados como um período cronológico, um tempo cronológico, tá? Então, vejam, se compararmos períodos de tempo histórico e de tempo cronológico, poderemos observar que um período histórico pode durar séculos ou milênios do que um tempo cronológico. Porque, vejam, tempo cronológico, a gente vai ter o que aqui no tempo cronológico? Um ano, meses, é ou não é, gente? A gente não tem um período cronológico, que é o que rege os acontecimentos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Só que fatos históricos podem durar séculos. O período da capitania hereditária durou anos e anos e anos. O período das grandes navegações durou séculos, das primeiras grandes navegações. Então, isso são períodos históricos, porque marcaram séculos, marcaram décadas. Então, são períodos históricos, não é verdade? Agora, um período cronológico é um período do nosso dia a dia, corriqueiro, e que, querendo ou não está marcando fatos. Não está marcando fatos históricos. Então, traz essa diferença, faz essa distinção. Vocês entendem? Porque os períodos históricos, eles não estão marcando dias da semana, estão marcando fatos históricos que têm grande relevância para o homem. Daí essa questão de período histórico, porque aquele acontecimento marcou uma década, marcou milênios, marcou séculos, diferente do período cronológico, que é mais baseado no nosso dia a dia. Os historiadores trabalham com o tempo histórico, ou seja, estudam ou determinam fatos e acontecimentos que marcam as mudanças ou as permanências ocorridas na sociedade. Assim, são importantes para o historiador os acontecimentos sociais, econômicos, políticos e culturais que marcam a história de um povo. Então, é muito importante para o historiador esses acontecimentos, porque está marcando a história de um povo, né? Como eu digo a vocês, um tempo histórico, um período histórico, ele vai trazer mudanças, ele está marcando grandes acontecimentos dentro de uma sociedade. Então, daí essa distinção de período histórico para período cronológico, de tempo cronológico. Isso acontece porque uma sociedade não se modifica de uma hora para outra. As mudanças são gradativas e há os períodos de transição. Por exemplo, mesmo determinando que, no tempo histórico, a invenção da escrita marca a transição do pré-histórico para a história, não significa que todos os registros históricos, a partir daquele momento, foram modificados. Ao contrário, ambos existem ao mesmo tempo. Então, veja. Eu acredito que na sala de aula, algum de vocês já realizaram essa atividade da página 22, tá? Mas mesmo assim, eu estou passando novamente para que contemple a todos e que todos realizem esse exercício da página 22, para que assim a gente possa seguir. Então, eu vou passar a página 22, tá? Quem já fez, ótimo, tá? Quem não fez ainda, faça, para que a gente possa seguir com o nosso conteúdo. Aí no primeiro você tem o seguinte: escreva 3 situações nas quais esteja representada a necessidade de marcar o tempo. No segundo, escreva exemplos de fenômenos naturais utilizados para marcar o tempo. No terceiro, você vai pesquisar para explicar abaixo as marcações do tempo, tá? Natural, agrícola e religioso. Vocês vão pesquisar. Como assim, tia Carla? O que é que marca um tempo de algo natural? Estações do ano, meus amores. Sol, lua, mudanças climáticas. O que marca o tempo de um período agrícola? O momento do plantio, o período da colheita. O que marca o tempo de algo religioso? Períodos culturais, festejos religiosos. Vocês que fiquem à vontade para colocar aqui
as respostas adequadas da pesquisa de vocês, tá? Eu acredito até que quem já respondeu essa questão, eu já corrigi, já passei até visto, né? Que já respondeu essa página. Diferencie os tempos apresentados. Letra A, tempo cronológico, que eu falei aqui agora. E letra B, tempo histórico. Quinto, escreva o motivo de grande parte dos historiadores trabalharem com o tempo histórico em vez de trabalhar com o tempo cronológico, que eu também falei aqui para vocês. Que quando eu passei essa atividade, a gente comentou, falou um pouquinho, mas não com tanta ênfase como eu estou fazendo agora. Então, para a gente seguir, eu estou revisando, voltando e a gente segue. E vejam só, para finalizar também aqui na nossa aula de hoje, eu queria falar sobre os sujeitos da história, tá? Que é um conteúdo que eu também vou passar para vocês e vou passar alguns exercícios também para vocês, tá? Então vejam só, a gente tem o seguinte: estudar as experiências, as interações humanas no decorrer dos tempos é uma grande parte do trabalho do historiador. Contudo, esse objeto de estudo é resultado da ação de todas as pessoas, ou seja, de todo mundo que faz a história. A história não acontece apenas dentro dos campos de batalha, nem apenas em lugares ou gabinetes políticos. Ela também acontece nas áreas de serviço de casa, nos pequenos subúrbios, nas escolas, na linha de produção, de fábrica, nas brincadeiras da vizinhança e etc. Então, vejam, o que é fonte histórica? Fonte histórica, meus amores, vão ser todos aqueles objetos, todas aquelas informações que vão trazer para a gente uma informação histórica, que vão trazer para a gente uma noção histórica. Então, isso é considerado como fonte histórica, certo? Aí tem que, como exemplo, acreditava-se durante muito tempo que apenas textos escritos oficiais e autenticados pelo governo ou alguma autoridade que continham dados confiáveis para se conhecer o passado como realmente aconteceu. Contudo, nas primeiras décadas do século XX, ocorreu uma mudança nesse pensamento. O documento escrito oficial perdeu sua atribuição de única fonte confiável de notícias e outras fontes foram levadas em consideração. Qualquer vestígio deixado por sociedades humanas passou a ser considerado um objeto de estudo válido para compreender o passado. Então, eu queria falar com vocês sobre algumas coisas, porque vejam, qualquer elemento, tá, que for de uma sociedade antiga, vamos supor, uma porcelana, vou dar aqui um exemplo, uma peça de barro, foi descoberto e era de uma sociedade antiga. Aquilo vai ser considerado como uma fonte de estudo, como uma fonte de pesquisa daquela sociedade que há muito se perdeu. Então, é considerado, sim, como uma fonte de estudo, como um objeto de pesquisa. Então, essa noção mantém-se até os dias de hoje. Ou seja, tudo que a pessoa faz pode ser considerado como uma fonte de história. Tudo que a pessoa faz pode ser considerado como história, tá? Até os dias de hoje. Tipos de documento histórico. Como dito antes, atualmente qualquer objeto pode ser usado para se estudar a história, de forma de que esse estudo não está mais preso às grades acadêmicas e gabinetes de autoridades. Então, documentos escritos como livros, jornais, revistas, tá? Histórias, pode ser considerado histórias escritas, podem ser considerados como documentos escritos. Documentos iconográficos, como fotos, imagens, podem ser considerados como fonte de história. Documentos arquitetônicos, como peças de barro, peças de madeira, estação de trem, prédios, apartamentos, etc. Qualquer construção, qualquer objeto arqueológico presente nessas construções pode ser considerado como uma forte característica e fonte de história. Eu queria, para finalizar, deixar claro para vocês aqui que tudo é considerado história, que tudo pode ser considerado uma fonte de história, que nós fazemos história todos os dias, tá? E que a história é isso, toda a fonte de conhecimento do passado que traz para a gente uma noção do que aconteceu com nossos antepassados, tá? É considerado como história, tudo
é considerado como história. Então, novamente, repito, quem ainda não fez, fazer a página 24 e 25 também do livro de atividades complementares. Quem já fez, eu acredito que eu até já corrigi. Se eu não passei o visto, falta só passar o visto também. Então, eram esses dois conteúdos que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Falar um pouquinho sobre tempo histórico, sobre história e para finalizar, minha segunda atividade que eu estou passando para vocês hoje é que eu quero que no caderno de vocês de casa de história, vocês façam uma linha do tempo da vida de vocês. Como assim, tia Carla? Eu quero que vocês coloquem o ano de nascimento de vocês até o que vocês vêm fazendo no dia de hoje. Exemplo, fazer uma linha do tempo comigo como exemplo. Exemplo, nasci, vou botar ali, 1995, nascimento. 1996. Aí eu coloco assim, um ano. 1997, fiz 2 anos. Até os dias de hoje, 2020, irei fazer 25 anos. Aí eu coloco fatos importantes da minha vida. No ano de 2000, fui à escola, botar um exemplo assim. Então eu quero que vocês façam uma linha do tempo, tá? Sobre a vida de vocês. Desde o nascimento de vocês, com fatos importantes sobre a vida de vocês, até os dias de hoje. Que vocês façam no caderno para me mostrar na nossa próxima live de história. Então, meus amores do quinto ano, é isso. Um beijo para vocês, um cheiro. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, olha, um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!